Fala galera de valor! Antes de começar esse vídeo, eu vou trazer um recado rapidinho aqui para vocês. Vocês já repararam que nós trocamos de cenários, trocamos de lugar e também tivemos melhorias com os nossos equipamentos. Agora nós estamos com uma câmera da marca da Canon. Para os curiosos do mundo nerd aí, que é da minha praia, é uma Canon T100 e estamos utilizando a lente que vem no kit dela, a 1855, tá? Então, nesse episódio exatamente nós tivemos um probleminha com o áudio, mas a partir dos próximos episódios nós já traremos aí com uma qualidade muito superior, tanto no áudio quanto na imagem. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, a maioria do nosso público que assiste o nosso vídeo não está inscrito no canal. Então clica nesse botão vermelhinho que está aparecendo aqui embaixo, já dá like no vídeo, compartilha com um amigo seu que você acha que vai trazer um conteúdo de valor para ele também. Nos siga no nosso Instagram e em todas as redes sociais que estará passando aqui enquanto eu estou falando. E aproveitem mais esse episódio de valor que esse ano de 2022 a gente está vindo com tudo. Falou galera, bom episódio para vocês! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ValioCast. Meu nome é Augusto Rebeles, eu estou hoje aqui com o Rafael. Para quem não lembra dele, a gente vai deixar aqui o link do último vídeo que ele atuou como convidado. E vocês perceberam algo de diferente? A gente está num espaço novo, né? E esse espaço novo ele só foi proporcionado para nós por conta de um bom patrocinador. E esse patrocinador ele vai estar aqui na nossa tela, aqui no nosso chroma key. O nosso editor vai colocar referente à troca de óleos. O que mais, Mandura? Fala pra nós aí. Melhor troca de óleo do Brasil. É melhor troca de óleo do Brasil. Ponto. Esse é o slogan nosso. E do Mandura. Nós. Rafa, se apresenta um pouquinho e depois a gente passa a palavra para as meninas. Vai lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Rafael Vasconcelos. Estou aqui novamente. Uma honra estar com o pessoal de novo do ValioCast. Hoje, numa posição diferente. Vou aprender junto com vocês nesse capítulo muito mais sobre música e principalmente como cuidar de pessoas. Eu vou passar para as meninas. Nós estamos entrevistando hoje aqui a Maeli e a Priscila. A Maeli é do Estúdio Hessel, né, Maeli? Se você puder apresentar um pouquinho do Estúdio Hessel e depois a gente passa para a Priscila apresentar um pouco sobre a Apta. Olá, pessoal. Bom, eu sou a Maeli, do Estúdio Hessel. A gente vem trabalhando já há algum tempo com música. Eu tenho experiência mais de 20 anos em dar aula de música, mas era violino. Meu instrumento de formação é violino. E ao ver as crianças cada vez menor chegando pra gente, a gente começou a perceber que eles têm um jeitinho diferente de aprender música. E aí eu fui estudar. Como que a criança aprende música, né? Para eu poder ajudar as crianças, porque eu sofri muito para aprender música. Eu já comecei com 13 anos, não era criança, mas tinha uma dificuldade absurda. Horrível. Bom, fui percebendo então que a música poderia fazer muito, muito mais do que a gente espera para uma criança e até envolver as famílias. Aí fui estudando sobre música no desenvolvimento infantil, música no desenvolvimento cerebral. Fui estudando como curiosa mesmo. Inclusive, eu não tenho formação de musicoterapia, musicoterapeuta, né? Mas, na prática, a gente foi vendo a necessidade de buscar conhecimento para ajudar cada vez mais crianças. Eu comecei dando aula na minha casa para os filhos dos amigos músicos. E há uns 10 anos atrás, aí com o tempo aluguei uma sala e aí nasceu o Estúdio Hessel. E hoje, minha maior alegria é falar desse trabalho de uma forma ampla, como a música pode trazer benefícios para a vida das pessoas, para os adultos, para as crianças, mas para as famílias. E com isso, a gente foi descobrindo também como a música pode ajudar as crianças com necessidades especiais, crianças típicas, atípicas. E aí a gente foi abrindo o leque.
eu vim de dar aula de música, dar aula de violino, para música no desenvolvimento infantil. Então, hoje é o que o Estúdio Hessel faz. Aí eu tenho alguns parceiros, tenho professores que trabalham lá comigo, e um dos parceiros agora é a APTA, né? Que a gente foi levar um pouquinho dessa história lá para a APTA, de Votorantim para a Zona Norte. E aí, Pri, conta um pouquinho como foi que vocês tiveram essa ideia. Eu sou a Priscila, não vou falar a minha idade, porque eu acho isso muito indelicado, mas eu tenho 2 filhos, Eu acho sou que é casada. 35 anos. Poxa vida! Na próxima vez quero ser entrevistada por mulheres. Sou terapeuta de formação há 10 anos, comecei a minha história dando aula como professora eventual, eu fiz um magistério, não tenho nível superior, né, na educação, mas eu tenho um magistério. Fui a penúltima turma do Cefam aqui de Sorocaba, com muito orgulho. A terapia ocupacional entrou na minha vida, eu nem lembro como, mas eu vi uma reportagem e queria ser aquela pessoa, né? Queria trabalhar na reabilitação física, né? Não era nem nessa área que eu trabalho hoje. Eu queria, de fato, atender a criança com paralisia cerebral, o cara que teve um AVE, enfim, trabalhar na reabilitação física mesmo, né? E aí a vida me levou para outros caminhos. Já fui trabalhar até no Paraná, fiquei longe do meu marido um tempo, mas foi bom, a gente nem brigava naquela época, né? E desde que me formei, tinha um sonho de ter o meu espaço, o meu canto, de poder fazer diferente na vida de algumas pessoas, mas com as minhas regras, né? Com o meu jeito, com os meus métodos, com o meu estudo. E aí surge a APTA o ano passado na minha vida. Vivo um sonho hoje, um sonho que eu não quero acordar, porque é muito bom poder viver e poder trabalhar na APTA. A APTA é um espaço que foi criado, foi idealizado com muito carinho. Nós não queremos só atender crianças autistas, nós queremos fazer a diferença na vida dessas crianças. Eu costumo dizer que lá a clínica fica num espaço de muito movimento, é uma rua muito movimentada. E a porta sempre vai estar fechada, né? Porque as nossas crianças são muito rápidas, a gente bobeou, elas estão na rua, mas é só fisicamente. A APTA tem o propósito de ser diferente, de fazer as coisas acontecerem de modo diferente. Nós queremos sim ser referência no tratamento do autismo, nós queremos fazer com que a comunidade entenda que tem autista, nós queremos fazer com que as famílias comecem a participar mais, que as famílias sejam acolhidas de forma adequada. Uma criança autista não é só uma criança autista, ela vem com um pai, ela vem com uma mãe, às vezes vem só com uma mãe, às vezes vem só com um pai, porque isso acontece muito. E nós queremos fazer com que a sociedade, a nossa comunidade, perceba que ali existe um espaço que cuida da criança, no meio familiar, no meio social, no meio da escola. E aí, nesse meio do caminho, apareceu a parceria com o Estúdio Hessel, por meios que a gente não imaginava, né? Por conversas que a gente troca, né? nos nossos contatos. E aí hoje estamos aqui, firmando, né? Construindo essa nova parceria do atendimento da criança atípica, que é uma criança que tem o TEA, que tem o TDAH ou que tem qualquer outra deficiência associada à vida dela, ou de uma criança atípica, que é aquela criança que não tem nenhum laudo, nenhum CID, mas que a música faz toda a diferença no desenvolvimento dessas crianças. Então é aí que surge a nossa junção, né, Maeli? Legal, e para quem quiser saber mais, tanto sobre a APTA quanto o Estúdio Hessel, nós vamos deixar o link para vocês seguirem eles, para vocês tirarem mais dúvidas e ver esse trabalho lindo que eles fazem. Quer começar aí, Rafa? Vamos. Na verdade, o que eu tinha programado respondeu, que a APTA acho que supriu a necessidade, mas eu tenho uma pergunta para vocês. No caso, você falou que surgiu recentemente, né? Quantas crianças você atende? Hoje, puxa, cara, eu acho que nós estamos em média, porque não sou só eu que atendo na clínica, né? Então a gente tem a psicologia, temos outras terapeutas, fonoaudiologia, então a gente tá, apesar do pouco tempo, eu acho que a gente já deve estar em média de umas 100 crianças
não consigo. É que pelo cadastro, hoje a recepcionista me falou mais ou menos de quantos era. Eu acho que de 80 a 100 crianças, mais ou menos. Eu não consigo ter uma base certinha. Inclusive, novidade, estou me desligando do meu trabalho, de um outro trabalho, para de fato me dedicar em 100% à apta, pela necessidade, né? E aí, só alegria. E que bom que surgiu essa necessidade, né? Pra você conseguir E assim, o que eu se- fico mais impactada com a apta é que o trabalho está sendo desenvolvido de uma forma muito especial, né? A gente, às vezes, as próprios pais acabam nos indicando para outros pais, né? Porque esses pais, eles se conhecem de outros meios. Eles têm grupos, eles conversam e eles buscam o que é melhor para o filho deles. E tem total direito de fazer isso, né? E nós temos tido casos nesse sentido, de pessoas que nos procuram, eu recebi uma indicação da TO, do psicólogo, né? Quero fazer atendimento com essa pessoa, não quero outra, né? Então, é um trabalho que eu acho que está sendo bem feito, né? Sem prepotência nenhuma, mas eu acho que é um trabalho que está sendo desenvolvido da maneira adequada, com carinho, com amor, com respeito. E estamos indo, crescendo cada vez mais. vocês, né, conseguem passar pra gente qual que é a importância mesmo do desenvolvimento das crianças com a música? Eu vou passar essa para a Maeli, porque aí ela vai conseguir. Pode passar. Sintam-se à vontade para pegar a pergunta nossa aqui. Mas pelas nossas formações, né? Eu canto muito dentro da sala, acho que a música ajuda bastante. Já você vai cantar um pouquinho pra gente. Não, com essa voz Vai sim. não vai rolar. É que na minha formação de terapeuta ocupacional, a gente usa muitas músicas para associar coisas, para construir coisas. São as músicas lá da nossa infância. Acho que não sei se a Maíra ia falar, mas enfim. Quando a gente canta cabeça, ombro, joelho e pé, a gente está trazendo noção corporal para essa criança, né? Um esquema corporal. A gente está identificando onde é a cabeça, onde é o ombro, onde é o pé, onde é o olho, o nariz. Aquelas musiquinhas do conheço um jacaré que gosta de comer, esconda o seu olhinho, senão o jacaré come o seu olhinho, o seu dedo no pé. E aí a gente faz a criança esconder o olhinho, esconder o dedo no pé. A gente está dando noção de esquema corporal, a gente está trabalhando a imitação. Elas têm muita dificuldade, às vezes, de imitar alguns comportamentos, né? Tchau, oi, a gente precisa, de fato, fazer isso com ele, olhando no olho dele. Então, a música colabora muito com isso. Claro que a gente também tem alguns casos de crianças que, às vezes, não concordam, não gostam da música, acham a música aversiva, mas aí a gente vai diminuindo o tom e aí a gente vai aumentando, mas eu vou passar para a Maíra, que ela para falar de fato no desenvolvimento infantil. A música, ela provoca, né? Ela atua no nosso cérebro de uma forma muito ampla e muito diferente. Então, para todas as crianças, o envolvimento com a música modifica a criança. E para as crianças que têm necessidades especiais, atípicas, elas ajudam a fazer sentido, algo que para nós é normal, é do dia a dia, cotidiano, é simples. Muitas vezes, para uma criança atípica, né, ela não encontra sentido naquilo. Para ela não tem que pegar essa xícara e colocar aqui. E aí, cantando uma música, a gente faz, e aí faz sentido para a criança. Eu vou cortar, Maíra, mas sabe o que foi mais legal quando a gente se conheceu? A APTA é uma sociedade, né? Uma sociedade minha com o escritório de contabilidade da Padizzi. Merchan. E... Link também aqui em cima. E aí a gente sentou para conversar, foi lá no Estúdio Hessel, nós sentamos no tatame, Maíra com todo o cuidado do mundo para ninguém entrar de sapato no estúdio, né? O pessoal com a meia furada, foi uma vergonha, mas enfim. A gente sentou no tatame, e aí conversamos, e a conversa foi fluindo, e de repente, meu marido toca na igreja, Maíra. Aí eu, meu também. Aí, meu irmão toca na igreja. Mas eu canto na igreja. Então, assim, no final da conversa, quase todo mundo toca alguma coisa, ou todo mundo grita alguma coisa na igreja. Então, assim, foi para você ver como foi a conversa, né? Nos conhecemos por meios completamente que nós nem imaginaríamos que nos conhecêssemos. E a primeira conversa já trouxe todo esse impacto do quanto a música
é importante na vida da pessoa, no caso nós adultos, né? Mas continue falando da música no Só para desenvolvimento completar infantil. um pouquinho o que você estava falando. O que eu achei assim incrível, a gente se identificou muito. Então, assim, a minha prática, a minha dificuldade e as coisas que eu fui buscar a resposta para poder ajudar crianças, a Priscila fazia a mesma coisa, só que, né, aí voltado para o trabalho dela, para a formação dela. Então, eu me identifiquei muito com ela. E eu falo, e até agora eu falo, Priscila, eu faço assim, assim, assim. Mas como que é o termo técnico para isso? Porque muitas vezes é uma coisa que eu faço também, tenho esse olhar, esse cuidado. Mas aí a Priscila vem e completa. Ela tem o conhecimento, ela também tem a vivência, a experiência. E essa experiência musical que você tem faz toda a diferença. Toda a diferença. Não é só de cantar, mas esse prazer. Sim. O prazer da música. Porque você coloca... Gente, quem conhece música, quem tem um contato com música, não adianta. Coloca aquilo na vida e pronto. Né? Bom, voltando a falar um pouquinho. Vocês têm que limitar a gente, senão. Não, pode ir. É o que a gente quer. Até depois a gente começou a conversar sobre os instrumentos que cada um tinha em casa, né? Eu tenho tal instrumento. Aí em casa eu tenho uma bateria, um contrabaixo, um violão. Aí, Maélia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí eu lembro que a Maélia falou assim, eu não dou a baqueta na mão das crianças, porque senão elas vão ficar ali. Eu falei, menina, em casa os meninos vivem com a baqueta tacando tudo na casa. Mas enfim, foi só a cumplicidade que houve ligada ao tema da música, né? Do quanto a música move as nossas vidas enquanto adultos e do quanto move no desenvolvimento infantil. Era isso que você ia falar. Eu não sei se eu já falei alguma coisa, se eu não falei. Então, eu vou fazer uma pergunta, então. Pode ser? Pode. No caso, vocês citaram o quanto é importante para o desenvolvimento da criança, mas tem algumas habilidades específicas que a música consegue ajudar aquela criança a desenvolver? Sim, na verdade, agora a gente tem muitos estudos, inclusive comprovados pela neurociência, tem muitos cientistas que estudam e comprovam os benefícios da música no cérebro e para o desenvolvimento para a vida toda. Então, hoje em dia, eles falam muito das experiências no cérebro de um músico e de quem não é músico. Então, nós temos uma diferença grande no cérebro de quem é músico, no corpo caloso. O corpo caloso é mais desenvolvido e isso aumenta a conexão do cérebro do lado direito para o lado esquerdo. Então, o raciocínio fica mais rápido. Sabe aquilo que você busca informação no cérebro? Eu tenho que buscar do lado emocional ou do lado racional? A gente nem pensa, mas o cérebro faz isso e busca. Aí, no cérebro de um músico, isso é muito mais rápido. Inclusive, eu tenho até uma brincadeira que eu gosto de contar, porque estávamos entre amigos conversando, pessoas da família. E é uma pessoa muito estudada na sua profissão. Você conversa com essa pessoa e aí você vê tudo, como é esse profissional. E aí a gente tinha uma continha de matemática naquela conversa, assim. Nossa, mas quanto é tal coisa assim, assim? Na hora, para mim foi muito óbvio responder aquilo. E esse profissional, né, não conseguiu responder, não conseguiu fazer uma continha de cabeça. E é mais novo do que eu, inclusive. E a gente ficou, falei, mas caramba, né? Realmente, será que é a música? E aí fui tirar a informação certinha, realmente. O cérebro de um músico é mais desenvolvido, o corpo caloso, e aí não adianta. O raciocínio é mais rápido, a concentração, a memorização. Então, tem vários fatores que a música traz de benefício que dura a vida toda, né? Se você estuda música a vida toda, aquilo aumenta, potencializa. Se você para de estudar, estudou na infância, na adolescência e para de estudar, algum benefício vai ter para a vida toda. Concentração, ouvir. Ouvir é muito diferente de escutar, né? É aquela famosa frase, escuta por aqui, solta por aqui, né? O músico, ele ouve. Tanto que minha música preferida em casa é o silêncio.
Eu trabalho muito com música, cansa o ouvido, né? E ao mesmo tempo, quando eu ouço uma música, o cérebro pilha, porque ele está trabalhando. Então, para mim, em alguns momentos, música também cansa, porque o meu cérebro vê de uma forma diferente. Agora, existem alguns estudos que falam, que comprovam que bebês que são expostos a brincadeiras musicais, estímulos musicais, eles desenvolvem a comunicação mais cedo e são crianças mais sorridentes. Então, isso para mim já basta, né? Eu fico até emocionada. E aí, vem para nós crianças com dificuldades de fala. Inclusive... De contato visual, né? Sim, com certeza. Ainda mais nessa geração de telas, né? Às vezes não tem um diagnóstico, mas a criança não percebe o outro, né? E, então, a música, ela proporciona realmente essa conexão entre os seres humanos. Ela também trabalha o vínculo afetivo, né, dos pais. Por isso que a gente fala que a gente trabalha com as famílias. Esse foi outro ponto, assim, chave para essa parceria, porque eu acredito muito em trabalhar com a família. Fiquei muito tempo trabalhando com a criança e pensando numa forma de atingir as famílias, de mostrar para a família o quanto o que eles fazem em casa no dia a dia influencia a vida dessa criança, inclusive na música, né? É a história de vida delas. E hoje eu posso falar, hoje quando chega um pai e uma mãe para conversar comigo, eu já explano, já falo, olha, eu trabalho em parceria com os pais. Né? Então, eu trabalho música na vida da criança, trabalho, alguns chamam de musicalização, eu gosto de falar música no desenvolvimento infantil, porque com esse olhar diferente eu consigo atingir muito mais essa criança, envolvendo também as famílias. Então, no primeiro dia eu já converso com essa família, se for preciso, a gente faz uma orientação individual, para que esses pais percebam o que eles estão fazendo em casa também, qual é a forma que eles podem agir em casa ou cantarolar diante de uma dificuldade da criança. A gente cantarola, inventa uma musiquinha e pronto, ajuda essa criança a entender o que está acontecendo. Então, assim, para mim, falar sobre música, os benefícios da música na vida de uma criança, de um ser humano, de uma família, é muita coisa, muito grande para mim. E tudo existem estudos que comprovam. Então, isso é uma coisa, assim, muito bacana, porque uma coisa é falar da minha experiência, né? E outra coisa é a gente ter estudos que comprovam e que dão respaldo para esse assunto, para essa abordagem, para a prática, para aquela atitude em aula. Só completando o que a Maeli está falando, foi o que eu comecei falando, de que a música faz com que a gente desperte na criança a noção corporal, o ritmo, o tempo, a noção de espaço, porque a música, às vezes, para uma dança, dependendo da música que você vai escutar, você precisa se movimentar, né? Fora os benefícios de coordenação motora fina, coordenação motora global, a escuta, discernimento de cores, né? De repente a gente pode ter 3, 4 baquetas, uma azul, uma amarela, uma verde, vamos pegar a verde? Né? Então, a gente trabalha todas essas questões do desenvolvimento infantil que a gente vê muito nas escolas também, né? No ensino infantil mesmo. E são habilidades que a criança aprende nos primeiros anos de vida para que ela possa ter uma vida independente depois. Né? A criança não aprende a ir ao banheiro sozinha. Primeiro ela precisa aprender a segurar, a fechar, abrir a mãozinha, fazer movimentos de pinça. E até nessa coordenação o instrumento ajuda, né? Se é um instrumento grande, eu vou ter que segurar assim. Se é um instrumento menor, eu vou ter que segurar dessa forma. Né? A gente estava vendo as castanholas, né? Que são movimentos de pinça. Né? A Maeli entrega um kitzinho, né? Então são movimentos de pinça e são movimentos muito refinados que a gente vai usar onde? Na escrita. A gente vai usar onde? Na hora de comer, na hora de cortar, usar tesoura. Então são coisas que a gente aprende na infância e que a gente usa para o resto da vida. Só que o nosso cérebro de pessoa típica é muito comum a gente ver uma criança aprendendo essas coisas. Para as crianças que não são típicas, no caso da criança autista ou da criança
com qualquer outra dificuldade ou deficiência, isso é um pouco mais demorado. Por quê? Por conta do processamento sensorial, que é o que a Maëlle falou ali. A gente recebe esses estímulos, o nosso cérebro processa e a gente responde. Recebi uma conta de matemática, meu cérebro processou, eu vou responder. A criança que não tem essa capacidade de processar, ela não vai responder. E é aí que a gente entra com os estímulos. Já que você tocou no assunto, você conseguiria definir pra gente o que é o autismo? Então, o autismo. Óbvio, né? Pra você. É. Porque eu sei que tem diversos níveis Sim, e tudo mais, mas hoje, com o que vocês trabalham, como vocês enxergam? O autismo, hoje a gente usa também o termo TEA, né? Transtorno do espectro autista. Isso. Eu fico muito atenta nessas correções de nomenclaturas. Até vou falar que a gente conversou isso, mas assim, a criança com necessidades especiais. Gente, eu também tenho as minhas necessidades especiais. O meu filho também é especial. Isso. Ou a gente usa a criança, o termo atípico e típico. Típico é aquele que não tem nenhuma dificuldade, seja motora, seja, né? E atípico é aquele que a gente sabe que tem alguma coisa, que já está laudado ou que está em investigação, porque nós temos crianças assim, né? Às vezes a Maíra, até em umas conversas, a gente falou sobre isso, de crianças que ela acha que tem alguma coisa e ela pediu para a mãe, olha, acho legal você levar no pediatra, no neurologista, porque esse não é um comportamento muito típico da idade, né? Quando a gente fala também de desenvolvimento infantil, a gente acaba tendo Sabe aquela carteirinha de vacinação? Que a gente tem uma linha, se a criança está dentro do peso e dentro da estatura? Então, a gente tem o que esperar em cada fase de idade da criança. Se a criança não está dentro daquele parâmetro, alguma coisa tem. Então, a gente precisa investigar. Às vezes pode nem ter nada, às vezes pode ser só um atraso mesmo. Existem pessoas que às vezes são mais lentificadas para aprender, né? Mas é legal investigar. Então, voltando a falar do autismo. O autismo hoje ele está caracterizado em 3 níveis. A gente tem o nível leve, o moderado e o severo. Como que a gente classifica isso, né? O autista leve é aquele que ele vai conseguir se comunicar, ele vai ter independência para fazer as atividades do dia a dia, que são as atividades que a gente faz todos os dias, comer, tomar banho, se higienizar, se vestir. A gente precisa disso todo dia, né? E ele também, na sua comunicação, seja verbal, como é o que a gente está fazendo aqui, ou seja gestual, porque a gente vê muitos autistas que às vezes não têm a comunicação verbal, mas eles se comunicam através dos gestos ou das pranchas de comunicação. E aí já é uma área de fonoaudiologia, um tópico para você chamar aqui, fono para falar de prancha de comunicação. E ela vai aumentando a classificação de acordo com a dificuldade que essa criança vai tendo de interagir com o mundo mesmo e de realizar as atividades do dia a dia. Aí existem pais que me perguntam assim: meu filho é leve, mas ele é agressivo, porque o autismo tem essa questão da agressividade bem acentuada. Não em todos os casos, a gente não pode generalizar. Por que mudou de autismo para transtorno do espectro? Vocês lembram do espectro que a gente fazia lá na escola? A gente olhava assim por dentro e aí você consegue ver um monte de coisa, mas você não consegue discernir onde está isso, onde está aquilo. E se você vira, muda tudo. O autismo é assim. Não existe um exame hoje que a gente faça, a gente vai lá no médico, você é autista. Não, existe um exame que você faça e vai dizer para você se você tem epilepsia, se você tem paralisia cerebral. Mas para o autismo não existe um exame clínico que você faça e dá o autismo. Isso. O que acontece? As crianças precisam passar por avaliação médica, geralmente por neurologistas ou psiquiatras. Lá na clínica nós temos as crianças são encaminhadas para nós por esses 2 médicos. O pediatra também ajuda muito e ele pode sim prescrever as terapias. Até é uma frase que eu quero deixar aqui de efeito, para que os pais busquem mesmo os pediatras e peçam essas terapias, né? Às vezes pode não ser nada, mas todo estímulo vindo é bem-vindo, né? Mal não há de fazer, tá? Então, ele vai passar por vários testes dentro do consultório do pediatra, do psiquiatra ou do neurologista, associado a testes clínicos, porque a gente precisa eliminar um monte de coisa, né? Antigamente, os autistas, ou eles eram surdos, porque quando a gente chama o autista,
ele demora a responder. Ah, então ele é surdo. Então a gente faz o teste auditivo para eliminar a surdez. A criança não consegue discernir as cores, então a gente faz um teste de oftalmologia para entender se essa criança é daltônica, se essa criança não consegue enxergar as cores. Então a gente faz testes clínicos para eliminar alguns outros CIDs, né? Mas o diagnóstico mesmo, ele vem através de testes elaborados aí por centenas de estudiosos. Eu, inclusive, na clínica uso a integração sensorial, né, que é uma certificação que vem dos Estados Unidos para cá, e é em cima dessa certificação que eu trabalho dentro da minha sala. Então, esses médicos se baseiam em cima desses testes e da observação clínica também, né? Os autistas, eles têm alguns comportamentos, por exemplo, como as estereotipias, né? A gente vê alguns autistas com flapping de mão, com balançar, né? Às vezes apertando o olho para algum estímulo visual. Então, são algumas dos comportamentos que a gente vê, né? Não sei se vocês já tiveram contato com alguma criança autista, então são alguns dos comportamentos que a gente costuma ver. As estereotipias são as mais convencionais. E a ecolalia é a criança que repete ou falas aleatórias ou que você pergunta. Por exemplo, eu pergunto para você, que cor é este celular? Ao invés de você me responder amarelo, você repete, que cor é este celular? Né? Como se fosse um eco mesmo, a gente chama de ecolalia. Respondi. Eu falo muito. Já aprendi tanto. Bom. Caramba! E olhando para tudo isso que você citou agora, do visão, né, que uma criança tem, eu fico me perguntando o que a música pode... Eu sei que é uma pergunta um pouco até aleatória, é difícil de sintetizar ela numa resposta só, mas o que a música ajuda e estimula a música, que, pelo que eu entendi, você falou que tem várias visões, né? Então, se eu escuto uma música, eu tenho uma visão diferente do Augusto. Agora, imagine, né, nessa situação que nem teste clínico a gente tem. Antes da Maeli responder, é assim, uma criança autista, ela é muito difícil ela passar por um único tipo de terapia. Né? É uma equipe. Né? Então, a Maeli sozinha, ela vai surtir algum efeito na vida da criança? Ela vai, porque é um estímulo diferente. Mas essa criança, ela precisa do restante da equipe. Né? Hoje, a maior parte das crianças que a gente atende na clínica, elas são encaminhadas para terapia ocupacional, algumas com o método de integração sensorial, outras no ABA, que também é uma ciência que estuda o comportamento. Ela é encaminhada para o psicólogo. Falando que tem uma equipe que acompanha a criança. Isso, então. Hoje as crianças, quando elas passam pelo psiquiatra, pelo neurologista, elas já saem de lá com encaminhamentos para várias terapias. E uma das coisas que agora os médicos estão entendendo que é importante também na vida da criança é a música. A gente tem tido crianças também que estão vindo com essa demanda para música, que é uma coisa super bacana. Por quê? Até então, eram só profissionais literalmente da saúde que estavam participando dessa equipe, né, Maeli? E a Maeli não tem formação na área da saúde. Né? Então, isso é enriquecedor, porque aí a gente consegue entender que eu sozinha, eu posso trazer um benefício para essa criança? Eu posso. Mas se eu tiver uma equipe que se conversa, que troca informações, e que o psicólogo vai falar para mim, ó, se você fizer dessa forma é melhor, e que se eu for falar para a Maeli que se fizer dessa forma ele vai ter outro ganho. Essa criança vai ganhando muito. Né? E a gente costuma dizer que a criança autista, às vezes a pessoa fala assim, mas ela nunca vai deixar de ser autista? Deixar de ser autista. O que a gente consegue é diminuir os comportamentos errados, a gente consegue construir novas habilidades para que o autismo fique nulo, né? Para que ela possa ter um desenvolvimento. Coisas que a gente faz no dia a dia. Então, é por isso que a terapia e todas essas coisas que a gente está conversando, e por isso que a música, ela entra nesse ganho para a criança. Né? Agora a Maeli termina, porque eu já falei demais. Eu achei muito legal o que você perguntou, porque, sim, realmente, existem muitas diferenças de autista para autista.
E o que a gente já sabe é que o autista tem uma sensibilidade muito grande pela música. E alguns eu percebo também que é emocional. E é interessante porque é difícil você perceber emoções no autista, né? Com o tempo você percebe que eles são carinhosos, através de estímulos eles vão conseguindo amadurecer e demonstrar isso mesmo, entender como mostra o que está sentindo. Mas através da música é incrível. Numa escola que eu trabalhei de música, eu recebi uma criança uma vez, ele tinha 4 anos. Já tinha diagnóstico de autista, era um grau mais elevado, como que fala, Pri? Severo. Um grau mais severo. Então, a mãe não conseguia sair com ele sozinha, porque ela não conseguia segurar ele, então era mais difícil. E uma vez eu coloquei na aula mesmo, uma música do Pintinho Amarelinho, mas uma versão diferente que eu tenho. Mais musical, com mais instrumentos, porque essas são as músicas que eu trabalho mais. Trabalho a nossa música do folclore, a música da nossa infância, mas muitas vezes com mais instrumentos, com uma proposta, com uma abordagem diferente. E ele chorou muito com a música do Pintinho que eu tinha. E num primeiro momento, o que a gente faz? Meu Deus, ele chorou, deixa eu tirar a música. Né? A mãe também ficou assim, porque a mãe, ela também está ali para aprender e ao mesmo tempo para descobrir, né, o que vai acontecer. E aí tirei a música, fizemos outras coisas. Eu lembro que em seguida coloquei uma música de Vivaldi para ele ficou todo animado, mostrei o violino, tal, e distraímos, né? Mas na outra aula fui fazer novamente, porque eu falei, eu preciso conhecer essa criança, e percebi que era emoção. Percebi que ele estava correspondendo, demonstrando a emoção que ele sentia de ouvir aquela versão da música. Então, respondendo a sua pergunta, cada autista responde de um jeito diferente. O que nós já sabemos é o volume. Eles são muito sensíveis auditivamente. Então isso é complicado porque um som que para nós é normal, para eles não é. Pode irritar, pode deixar nervoso. Alguns já vão logo com a mão no ouvido. Alguns demoram um pouquinho, ficam mais agitados, irritados. Demora a demonstrar o que está acontecendo, né? O que eles estão sentindo. Então o volume a gente já sabe que é um sinal realmente que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que abaixar o volume sempre. Com o autista na sala, você abaixa o volume e vai aumentando aos poucos para ver até onde fica bem, fica normal. Confortável. E também tem outras crianças que não se importam com alguns tipos de sons. Então, por exemplo, eu tenho um aluninho hoje que ele não se comunica, ele já está com 4 anos também, não tem a comunicação verbal, falei errado, gente. Não tem a comunicação verbal, ele está aprendendo a demonstrar também algumas coisas, até a própria mãe nessa pandemia começou a trabalhar aba com ele, uma mãe muito dedicada, mas ela já ficou assistindo o show com ele lá na cara do palco, né? E não se incomodou. Então, às vezes, ele chega ao piano e faz muito som, muito. E, às vezes, ele escuta as nossas músicas e vai pro piano, que ele quer acompanhar o ritmo no piano. E fica lá um tempão. Quando acaba a música, ele olha assim para a caixa de som e fala, não vai ligar de novo, né? Pensa o olhar dele. Percebem a forma de comunicação, que apesar de não ser verbal, a música está proporcionando isso para ele. Eu tô me comunicando com a Maeli, cadê a música, né? E cabe a gente interpretar essas formas de comunicação. As crianças não nascem falando, elas se comunicam através do gesto, do olhar, do contato visual, né? E olha que coisa, vai ligar essa caixa ou não vai? Se falar, será capaz de falar, meu? Exatamente, né? E aí você vai conhecendo essa criança, né? E vai, aos poucos, conduzindo também. Eu acho muito importante a gente perceber o que essa criança está sentindo, a forma que ela está interagindo e conduzir. Então, teve uma aula que ela ficou metade da aula, ele ficou metade da aula fazendo isso, tocando o piano junto com o som. Aí, na outra aula, eu combinei com a mãe, falei, bom, vamos tentar interferir de algum jeito para ver como ele reage,
né? E aí durou umas 3 aulas, assim, ele precisava daquilo. Só que o autista, ele também é muito repetitivo, né? Então, em alguns momentos, a gente tem sim que interferir, tem sim que mudar. E esses estímulos, a gente vai conhecendo cada autista. Então, voltando para a sua pergunta, a gente precisa conhecer a criança, conhecer que tipo de som vai fazer bem. Tudo bem, a outra criança que eu comentei, ele se emocionou ao ouvir a música, mas aí a gente vai querer toda a aula ele se emocionando? Ou isso só serve para a gente observar qual tipo de som ele vai ser mais emotivo, qual tipo de som ele vai ser mais alegre, qual tipo de som ele vai corresponder batendo em alguma coisa. Então, a percepção do profissional, né, para conduzir a criança, para conduzir a música com a criança, faz toda a diferença. E até essa percepção, se for algo mais agudo, Tem. responde de um jeito, mais grave de outro. Sim. A gente, na integração sensorial, a gente costuma dizer que as crianças ou elas são hipersensíveis ou elas são hipossensíveis. Então, quando elas são hipersensíveis, qualquer barulhinho já incomoda. Eu atendi uma criança, a clínica ficava perto de uma igreja, 3 quarteirões de uma igreja. E o sino batia meio-dia. Então, 3 quarteirões da igreja, o sino é bem baixinho, né? Não é alto. Mas ele parava. Que isso? É o sino da igreja. E toda a sessão, o sino batia no mesmo horário. Ficava comigo até 12h15. Então, assim, eu sabendo disso, eu já colocava outros sons dentro da sala para que ele não percebesse o sino. Porque isso tirava o foco dele daquilo que ele estava fazendo. Então, se ele estava super compenetrado, fazendo uma atividade de encaixe, usando tesoura, ele escutava o som. É isso, hipersensível. Um som super longe e ele estava ali, super sensível. E tem aquela criança que é o caso que a Maeli falou, estava lá na beira do palco, estava nem ligando para a altura do som, né? Então, para ela estava tudo bem. E isso não é só na questão auditiva, é em tudo. Tem criança que gosta de ficar com roupa, tem criança que não gosta, tem criança que gosta de contato, aquela que quer ser abraçada, tem aquela que não quer, né? E isso nas crianças típicas. No autismo fica muito mais intensificado, porque foi o que eu falei para vocês. Recebemos a informação no nosso cérebro, o nosso cérebro processa e a gente responde. Tô com sede, o meu cérebro vai processar que eu preciso beber água. O autista, às vezes, ele tá com sede e não consegue responder. Ele não consegue pedir água, ele não consegue pegar a água. E é nisso que a gente vai trabalhar, né? E lembra sempre do espectro. Quando a gente falar de autista, lembra do espectro. Eu acho que todo mundo já fez, né? Você é mais novo, mas assim, a gente que tá Não, mas eu já vi também. né? Na escola a gente fazia o espectro, né? E a gente olha naquele buraquinho. É de vidro. Isso, e a gente vê um monte Reflexo de. Exatamente. E o que eu achei legal de vocês comentando vocês percebem a necessidade deles, né? Então não tem, igual você falou, não tem eu trato de um jeito, outro eu trato de outro, não tem uma receita de bolo que a gente segue e fala assim, no final vai dar certo. Sabe o que a gente acaba adquirindo? Olhar clínico. Sim. A gente acaba olhando a criança e a gente percebe que aquele comportamento não tá legal, ou que aquele comportamento tá querendo me dar uma resposta. E aí é o que a Maeli fez, eu vou tocar de novo para ver se ele tá chorando de desespero, de raiva, ou se realmente essa música tocou ele. Sim. Né? Então, houve uma percepção da Maeli, houve um olhar clínico ali. E acho que já vai muito mais pra feeling também, há muito tempo vendo isso. Você já não sabe nem o porquê, mas você fala, tem algo. É perceptível para você. Com crianças atípicas. Acho que uns 10 anos. Eu tenho formação há 10 anos. O autista eu trabalho há 6. Então... E foi surgindo, como eu comentei, né? Através da aula de música, foi surgindo sem querer. E, enfim, hoje a gente tem uma situação que os pais, sabendo que música traz benefícios, veem alguma dificuldade na criança, traz para aula de música. Legal. Nós preparamos para vocês uma matéria, né? Nosso editor vai colocar para vocês.
é de praxe, a gente sempre prepara uma matéria para o convidado. Ai, meu Deus, agora eu estou ficando emocionada. Não, agora vocês vão apreciar, agora você pode tomar água. Oi, pessoal. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho do Benjamin, né, meu filho. Mês que vem ele vai fazer 3 anos e já tem o diagnóstico, que as pessoas acham muito incomum, porque uma criança muito pequena já tem um diagnóstico fechado. Mas acontece que os sinais do Benjamin, eu fui percebendo muito cedo. Benjamin era um bebê extremamente irritado, desde os primeiros dias, e isso me chamava a atenção. Ele se irritava com tudo, ele nunca estava quieto ou calmo, estava sempre chorando, sempre angustiado, e isso me preocupava muito. Aí acontece também, além disso, ele queria estar sempre em movimento. Era um bebê assim que não ficava paradinho. Eu tinha que estar o tempo todo com ele no colo, mas um colo em movimento. Se eu estivesse aqui, por exemplo, eu não poderia estar com ele no colo. Eu teria que estar andando para lá e para cá. E isso era constante, me chamava a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção do Benjamin foi os atrasos motores. Ele demorou a sustentar a cabeça, demorou a sentar, e eu estimulava muito. Ele era um bebê extremamente estimulado. Isso era uma coisa que me chamava a atenção. Outra era o não balbuciar. Ele não ficava balbuciando sonzinhos, palavrinhas. E uma coisa muito assim, que me deixava muito angustiada, era o fato dele não imitar. De eu querer fazer gracinhas, de eu olhar no rosto dele, de eu fazer bichinho, e ele nunca imitou nada. Até hoje ele é assim, ele faz o que ele quer, mas ele não imita. Agora tá começando, graças a Deus, mas ele não fazia isso. E em bebê, que é muito característico, né, aquelas gracinhas do bebê, aquela coisinha fofa, ele não fazia. Tava sempre muito sério, ria muito comigo e com o pai, mas com as pessoas sempre muito sério. Se irritava muito em lugares muito cheios, isso acontece até hoje. Muito barulhento, muito cheio, ele se irritava. Benjamin também, ele era assim, ele teve muita dificuldade para segurar a chupeta, sabe? E eu queria, meu Deus, mas você queria que ele usasse a chupeta? Queria, porque ele chorava o tempo todo, ele era irritado o tempo todo, então eu achava que a chupeta ia acalmar. E aí eu colocava a chupeta na boca dele e ele não conseguia segurar, e a chupeta caía. E eu prendia com a minha mão a chupeta, e aí hoje ele até consegue, mas ele demorou a fazer isso. E aí o marco foi a introdução alimentar. Na hora de fazer a inserção de frutinhas, né, que a gente começa a fazer assim com um bebê de 6 para 7 meses, nossa, foi horrível. E até hoje, o Benjamin tem uma questão de transtorno do processamento sensorial, ele ainda tem dificuldade com a alimentação, ele só come pastoso, não toca em nenhum dos alimentos, principalmente frutas. Mas no início foi muito complicado, eu tentava e ele abria a boca e deixava o alimento cair, não deixava, a ponto de eu ter que segurá-lo para ele conseguir comer. Por que isso? Porque eu já tenho dificuldade com a mudança, né? E o bebê passa aqueles meses todos bebendo leite e depois você tem que introduzir coisas novas. Então isso no Benjamin era muito complicado. O Benjamin também tinha uma questão, ele era fissurado em água, é até hoje, mas fissurado de um jeito diferente. Não era assim, ele gosta muito de água, não. Ele gostava de água em excesso, então se ele fosse tomar banho, ele queria beber água. Ele queria beber água da bica, ele queria beber água da piscina. Ele não tinha filtro, né? Não, eu vou beber essa água, essa eu não posso. E hoje, assim, ele já sabe, a gente fala, mas se a gente descansar, ele vai atrás da água. Porque a água o acalma e sempre o acalmou. Muitos autistas acontecem isso também, de ter a água como um meio, né? Como um veículo para se acalmar, para se organizar. Ele era assim. Eu me lembro também, ele não apontava, por exemplo. Olha ali o bichinho, olha ali o passarinho. Ele não acompanhava com esse olhar, sabe? De você apontar e ele olhar. Ele não acompanhava. Hoje ele já faz, ele vem sendo muito estimulado, mas ele não fazia isso. Então, essas questões todas me chamavam a atenção do Benjamin. Mais algumas também, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar de todas. O que eu queria mesmo que falar com as outras mães e os profissionais é o seguinte. Essas características podem aparecer em qualquer outra criança e não significa que a criança vá ter autismo. Mas um contexto, né, diferenciado, o Benjamin, ele tinha um contexto. Tinha todas essas questões juntas e mais a questão que eu reparava da interação. Então, eram tantas coisas que eu comecei a ficar alerta. Não era pelo, não chupou chupeta. Muitas crianças também não gostam de chupar chupeta. Poxa, ele é mais irritado. Tem bebês mais irritados e mais calmos também. Mas o Benjamin tinha uma série de coisas que se juntavam e que me chamavam muita atenção.
Então, a minha dica para os profissionais e mães é essa: prestar atenção, como eu sempre venho falando, no contexto. Como mãe, né, eu observava algumas características e os médicos diziam que era coisa da minha cabeça, por ser primeiro filho, né? Mas eu, com 1 ano e 9 meses, já fui levando na fono, na TO, e o diagnóstico dele foi feito mesmo com 3 anos e 8 meses, né? Bem tardio, assim, pelas minhas desconfianças, né? A Giovana, com os seus 2 anos, ela não balbuciava, não falava quase nada. Nós levamos ao pediatra, que encaminhou para o neurologista, que suspeitou de autismo, né? E aí, início de lá para cá, a gente foi uma batalha que seguimos, né, para vários profissionais, até que com 6 anos foi fechado um diagnóstico de autismo. Foi muito difícil, né? Na época eu lembro que todos os sonhos que eu tinha para ela foram assim, como se eu tivesse jogado ribanceira abaixo. Eu fiquei sem chão. Eu lembro que eu trabalhava, eu tive que parar de trabalhar para poder cuidar, né? Porque a gente se sente totalmente impotente numa situação, né? E corre para lá, corre para cá, que tratamento fazer, né? Aplicar, qual seria o mais indicado. E aí você vê que são um tratamento multidisciplinar que vai atender o seu filho, e é um custo absurdo, né? Muito alto. E na época a gente ficou meio bem sem chão mesmo. Bom, o Lucas, ele foi um presente de Deus na minha vida. Quando eu descobri que o Lucas tinha autismo, parecia que o chão tinha saído dos meus pés. Porque há 15 anos atrás, a gente não sabia o que era autismo. Você procurava na internet, não tinha ninguém que falava, ninguém te dava um auxílio, os médicos não sabiam, não tinha diagnóstico. Ia fazendo cosquinha em mim. Não tinha diagnóstico. Então, a gente foi uma batalha muito grande, da gente tentar descobrir o que o Lucas tinha, até descobrir realmente, ter um diagnóstico do que o Lucas tinha, foi muito difícil. E também saber como lidar, né, com uma criança com autismo. Num passe de mágica, apareceu um monte de instrumentos aqui, equipamentos, brinquedo. Mas antes da Maeli explicar, eu quero fazer uma pergunta para elas, já de introdução, já fazendo um link com o vídeo que a gente acabou de apresentar. Qual a importância dos pais nesse processo do desenvolvimento? Porque os pais, eles são muito ativos, né? No vídeo que a gente viu. Provavelmente não sejam todos. Mas qual que é a importância deles? Posso começar? Pode, deve. Lembra que eu comecei falando que a gente trata a criança, mas a gente não tem como abandonar essa família. Né? E me comove ainda ver que existem famílias como a da moça loira, mãe da Giovana, se eu não me engane, né? Que eles se anulam para cuidar dos filhos. E olha que amor, que doação de vida, né? Você se anular, você deixar de trabalhar. Alguns pais acabam se separando, né? Geralmente os pais acabam abandonando essa mãe e essa criança. Isso é muito comum acontecer. E aí a gente vê uma mãe que, se você falar para ela, olha, a gente tem que fazer dessa forma, ela vai seguir as suas orientações, porque assim, as terapias, elas às vezes não acontecem todos os dias. Então tem pacientes que eu atendo 2 vezes na semana. Nós temos 7 dias na semana. E o dia tem 24 horas, né? Então, o que acontece? Na terapia, a gente entende o que a criança precisa e a gente passa esse serviço para quem está com a criança todo dia. E quem é que está com a criança todo dia? A escola, a mãe, o pai, o vô, a família. São eles que vão dar continuidade naquilo que a gente começou na terapia. Eu acredito que com você é a mesma coisa, né, Maria? A gente orienta, a gente estimula, a gente dá feedback para esses pais. E eu não canso de escrever nos meus relatórios. Eu tive uma mãe essa semana, eu fiz uma devolutiva de um relatório, eu falei para ela, enquanto eu entro para a sala, dá uma lida no relatório,
tá? Se você tiver alguma dúvida, a gente já mata essas dúvidas agora. Eu saio da sala, a mãe tá chorando. Pensa comigo. O que eu escrevi nesse relatório que essa mãe tá chorando? É que eu fiquei emocionada que você falou que a melhora dele deve estar relacionada com eu estar ajudando. E tá. Né? A importância da família no tratamento é única, é única. Não tem como você falar que a criança só fazendo terapia ela vai melhorar. Ela vai melhorar. Mas se a família entender e abraçar a causa e seguir as orientações em casa, isso vai ser muito mais rápido. Vocês concordam comigo que ele vem comigo e com a Maeli 1, 2 vezes na semana? Né? Na terapia de psicologia ABA, às vezes é mais vezes na semana. Mas ainda assim, a maior parte do tempo, a criança está inserida dentro de um núcleo familiar. E é esse núcleo familiar que vai fazer a diferença na vida dela. São esses pais aí que perceberam todas essas diferenças e que tiveram dificuldades nos laudos e nos diagnósticos, é que vão fazer a diferença no tratamento da criança. O terapeuta, ele é um condutor, exatamente. Exatamente. E tem o vínculo afetivo, né? Então, o vínculo afetivo faz total diferença. Porque muitas mães, quando chegam, elas têm uma conexão com a criança, não sabe o que fazer e já conseguiu algum resultado. Sim. Algumas chegam perdidas, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe, a criança não tem diagnóstico ainda, e ela contando uma situação que aconteceu, a criança estava estressada, eles estavam num lugar público, ele tem acho que 3 para 4 anos, ele sentou do outro lado do ambiente que eles estavam, e assim, ela olhando de longe, ela viu ele triste, olhando para o nada, sem fazer nada, e ela não sabendo como ajudar. Então, precisa de uma equipe, né, da ajuda do profissional, isso, para ajudar essa mãe a entender, para dar firmeza, segurança para essa mãe, para ajudar ela a realmente saber o que fazer, controlar o seu emocional, porque muitas vezes cansa, né? Eu tenho 2 filhos pequenos também, e a gente cansa em casa. Eu e meu marido, às vezes, a gente fala, meu Deus, o que a gente faz agora? Né? E imagina uma criança que demanda 100% do seu dia, né? Para tudo. Então, esgota essa mãe fica perdida. Geralmente a mãe, como você falou, né? Tem alguns pais também que se envolvem bastante. Né? Tem pais muito comprometidos com a causa, pais que levam para terapia, que fazem parte da... A gente vê muito isso na primeira consulta. A primeira consulta a gente chama de anamnese. Então, nós fazemos são várias perguntas que a gente faz para o pai, para os responsáveis. Nessa primeira consulta, assim, acho que uns 80% vem só a mãe. Quanto deveria vir quem é o responsável da criança, né? Porque às vezes em casa eu tenho uma percepção do meu filho, meu marido tem outra em algum comportamento. É normal isso em casa, né? Então a gente precisa ouvir os 2 lados. Mas enfim, a família é assim extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente meu, ele é o meu xodó. Ele não entrava na sala sozinho. A mãe tinha que entrar, a irmã tinha que entrar e às vezes ele gritava o pai. Então, olha aí uma dificuldade de interação, de criar vínculo, né? De não querer se desgrudar das pessoas da sua casa, né? Vai fazer mais de 1 ano que ele tá comigo e ele tá indo para uma escola nova. Essa semana começou na escola nova. E a mãe me mandou fotinha dele, de uniforme. É uma criança que quando ia pra praia, ficava só em cima da esteira. E agora nas férias a mãe me mandou ele enterrado na areia. Ai, que coisa mais linda. Então assim, o trabalho das terapeutas deu certo. Mas porque essa família colaborou, porque essa família entendeu e pegou para si todas as orientações que a gente tinha para que essa criança pudesse hoje estar vivendo super bem, interagindo, aceitando, verbalizando quando não tá legal. Eles têm dificuldade de verbalizar quando nunca tá legal. Eles preferem gritar, se jogar no chão, né? E ele tá verbalizando. Tanto é que ele falou pra ela, mãe, eu quero muito ir embora pra minha casa, eu tô cansado da areia. Então, olha que legal a criança verbalizar pra ela. E ela explicou pra ele, olha, hoje a gente não consegue ir embora, mas amanhã a gente vai, você consegue esperar até amanhã. Então, tá vendo? Até a conduta da mãe muda. E o que você fala com uma criança que quer ir embora? Porque, não, nós não vamos ir agora, tá louco? Demoramos 1 ano pra vir pra praia. Né? Então, assim,
a terapia faz com que os pais Saibam lidar. saibam entender, né? Tem outro olhar, né? Pela Aceitar necessidade da criança. isso, por mais difícil e árduo que é às vezes. Não dá pra gente só ficar achando que é tudo mil maravilhas, porque às vezes não é, né? Como a Maeli falou, tem hora que a gente cansa. E eles Na também. verdade, não é fácil mesmo. Mas a importância deles no desenvolvimento e no tratamento é única. Não dá pra achar que só a terapia vai fazer milagre, porque não vai. A família precisa estar junto e precisa caminhar junto. Sabe a equipe multidisciplinar que ela fala ali? A família é um pilar. Não são só os terapeutas. A família é um pilar tão importante quanto. Legal. Respondemos? Te fala demais, né? E como? Quer mostrar um pouco pra gente desses Vamos lá. brinquedos, instrumentos? O que você quer que eu O pegue? que você... Não precisa ser tudo, mas Olha. dá um exemplo Opa. de algumas brincadeiras ou interações que vocês fazem lá. Bom, acho que o tambor é muito legal. Vamos lá. Vai lá. Ela vai pegar bem o grandão. Isso. Já faz o volume necessário. Bom, o tambor, este daqui é o tambor dos meus filhos, o mais velho por enquanto que brinca, né? Tem 3 anos, vai fazer daqui 3 dias, fazendo 3 aninhos. E eu trouxe alguns materiais que eu uso para as aulas online, que a gente ainda está final de pandemia, e algumas coisas é dele. E é muito legal porque muitas vezes a gente acha que só dar o tambor na mão da criança já é o suficiente, né? Quando a Pri falou das baquetas, algumas coisas eu sou muito chata, porque, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, ela precisa sentir, ela precisa conhecer, testar, ver o peso, ver como pega. Então eu não dou as baquetas, porque isso aqui vai dar uma travada na criança, né? A criança vai segurar aquilo e vai bater, claro, porque ele é intuitivo, Nem né? sempre aqui, né? Pode ser que bata no Não, outro, em todo no lugar. amiguinho, Na né? mãe que tá atrás também, aqui, ó, é batata. Bom, então eu não dou as baquetas logo de cara. Eu deixo a criança sentir, vai com a mãozinha, tem criança que vai intercalando já, tem criança que vai com as 2 mãos. E o mais importante é essa criança perceber o que está acontecendo. Então, se a gente vem com uma música... Atirei o pau no gato, por exemplo. Ou atirei o pau no gato. Então a gente vai brincando com esse ritmo, vai conduzindo tudo. Bom, então eu acho muito importante a gente estimular a criança de acordo com a faixa etária. Então, num primeiro momento, eu proporciono que a criança use só as mãos para brincar com o tambor, para testar, conhecer, experimentar. Eles adoram carregar, derrubar no pé, inclusive. E aí, num segundo momento, as baquetas. E a gente pode fazer as mesmas músicas. Atirei o pau no gato, mas o gato, por exemplo, é uma variação. A gente também pode testar as possibilidades. E assim a gente vai conduzindo para que a criança tenha essa evolução, né? Então, vai testando o tambor de diversas formas. E com o tempo, de acordo com o desenvolvimento, a gente vai brincando mesmo com esses sons. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que muitas vezes as pessoas não imaginam. O tambor, ele serve para trabalhar o emocional. A criança está nervosa, irritada, desconta mesmo no tambor. É o tambor e as clavas. Cria aquelas madeiras. Isso, as clavas. Gente, isso aqui é cabo de vassoura mesmo. Hoje em dia já evoluiu. Eu tenho alguns que são, como que é mesmo? Puleiro. A gente compra o puleiro, manda cortar, verniza e tudo mais. Mas esses aqui são cabos de vassoura. E é muito útil, muito. Por quê? A criança pode tocar, pode bater nas coisas. E o mais importante, como eu estava falando, para o emocional. A criança que está irritada, ela desconta isso no tambor. Isso é muito legal. Ou na bateria. E também, quando a criança brinca de ritmo, brinca de bater no ritmo, estimula a comunicação. Sim, é o mesmo lugarzinho do cérebro que estimula a fala. Então, brincar de parlenda,
né? Aquela famosa batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, que os nossos pais brincavam, né? Tem muita parlenda legal. E a gente brinca com o tambor, brinca com as clavas, que são instrumentos de percussão. Então, a parte rítmica, instrumentos de percussão, ajuda muito as crianças. Os demais instrumentos, a gente acrescenta para estimular tanto as cores, os timbres, os diversos sons, e a descoberta, a curiosidade, as cores. Aí tem o próprio sentir, né? Eu trouxe bastante instrumentos diferentes ali, que é para a criança descobrir com o tato, descobrir como é que tira som, se tem que chacoalhar. Eu gosto desse daqui, esse laranja. Ele chama cabuletê. Então a criança olha para isso, a primeira coisa que ela quer fazer é bater. Os adultos também. Você já viu um desse? Sim. Então você já sabe como tira som. Eu Falou que acho que já eu sei. viu. Vamos lá. Muito bem, muito bem. E você sabia que esse movimento não é fácil para criança? Por quê? Coordenação. Coordenação? Isso. Inclusive, tocar uma música fazendo isso muito tempo não é muito fácil também. Eu acho que a maior parte das crianças acabam fazendo Isso, dessa forma. a gente ajuda a criança a fazer dessa forma. Experimente. Bem mais fácil. Exatamente, exatamente. Então, isso tudo são estímulos, são descobertas que a gente vai proporcionar para as crianças. Bom, lá no espaço do Estúdio Hessel, a gente tem bastante instrumentos, inclusive as cores, tem crianças que têm dificuldade com cores, a gente tem instrumentos com menos cores. E o mais importante é a gente adaptar o que a criança precisa, né? Então, vou mostrar um pouquinho do espaço depois, muito mais instrumentos que a gente tem lá. Nosso editor vai passar tudo aqui, ó. Ai, bacana. Isso é uma coisa bem legal de falar. Lá a Maelle, no Estúdio Hessel, lá na APTA, a minha sala, ela é uma sala de integração sensorial. Então, a gente tem balanço, a gente tem túnel, a gente tem tirolesa. E aí, a gente vai falando essas coisas, parece que a gente está falando de um playground, né? Mas são equipamentos que podem proporcionar diversos estímulos, né? Diversas sensações, sejam elas táteis, sejam vestibulares. E aí a gente também vai mandar um vídeo para vocês. Vou colocar meu filho na tirolesa, ele vai adorar. E é uma coisa que quando a pessoa fala de autista, às vezes ela pensa que tem que ser um quarto branco, sem nenhuma cor, né? E nem sempre é assim. Vocês vão ver que a minha sala é super colorida, é rosa e azul. Então, assim, até no chão a cor é diferente nos tatames. Então, para vocês verem que existem algumas coisas que já a gente nem acaba levando mais em consideração, né? Como a Maelle falou, depende da criança. Tem criança que entra na sala, ela fica assim, que é muito colorida. E tem criança que entra na sala, ela não tá nem aí. Então, a gente tem sempre lembrado o espectro. Então, a gente vai ter que ter sempre várias abordagens para crianças diferentes, tá? Só para pontuar um pouquinho das cores, né? Pronto, agora sim, pessoal. Vamos voltar aqui num outro assunto. Pegando o gancho que vocês mostraram para a gente de instrumentos, algumas fases já utilizadas por vocês, o quão preparada as nossas instituições educacionais estão para essa realidade? Então, a criança, quando ela está inserida no ensino público, ela tem alguns direitos, que é, por exemplo, ter um cuidador com ela dentro do âmbito escolar. Essa pessoa, ela vai ficar especificamente com essa criança, né? E aí ela vai ajudar essa criança nas atividades escolares, na hora de se alimentar, na hora de ir para o banheiro, né? Então, a gente já tem isso é muito comum ter nas escolas, e é a própria prefeitura quem disponibiliza essa pessoa. É rápido? Nem sempre. A mãe precisa solicitar e precisa, às vezes, ir por outros meios? Precisa, né? A gente sabe que a educação, ela tem excelentes profissionais, mas a gente sabe que é um pouco demorado. Outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco a inclusão, principalmente falando da rede pública de ensino, é a quantidade de alunos dentro da sala de aula, principalmente na educação infantil. Então,
Então, nós temos, às vezes, 20, 30 crianças dentro de uma sala, com 4, 5 professores, um professor e os outros auxiliares. Então, assim, é pouco, né, para uma criança, principalmente para essas crianças, né? São todas ainda, a maioria usando fralda, precisando de auxílio para se alimentar. Na rede particular de ensino, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu e que eu estou assim, eu estou com vontade de ir na escola para conversar com a diretora para entender o que aconteceu, né? Essa mãe tentou matricular a filha na escola particular, pagando mensalidade, e a escola deu a entender para a mãe que a escola não estava preparada para receber a criança. E aí, na verdade, a escola não quis matricular a criança, porque a mãe foi munida de laudo, né? Então, isso não pode acontecer, né? A criança tem o direito de estar inserida no ensino. Ela tem o direito, isso é direito da criança. É direito da criança estar na escola, seja ela já na fase do pré, que aí já é um direito, uma obrigação legal dos pais, ou na educação infantil, que são nas fases de mini maternal, de creche 1, creche 2. Então, é direito da criança estar inserida na escola. Essa mãe, inclusive, ela é professora da rede pública de ensino, né? Nós estamos até com um projeto de inclusão, estamos, assim, ela está mobilizando um monte de coisa super bacana, né? Tô tentando auxiliá-la, porque ainda existe essa defasagem, né? Existe, não dá para a gente dizer que está tudo 100%, porque ainda não está. É muito difícil. É muito difícil. E isso que você falou também, que a criança tem o direito, principalmente na rede pública, é com laudo, né? Sim. É muito importante. Eu tô falando do laudo porque, para mim, chega muita criança, muita família com medo de buscar um laudo. E aí é o laudo que vai dar um respaldo, que vai dar... que vai socorrer mesmo a família, né? É através do laudo que ela vai ter as ajudas, né? Que são muitas que eles conseguem. Mas eles não sabem disso. Então, uma coisa que acho que é importante a gente... Mesmo a questão de interditação, né? Algumas crianças precisam ser já interditadas, recebem benefícios, né? Mas tudo isso a gente só consegue com laudo. Com laudo. Então, assim, existem professores excelentes na rede de ensino. As escolas têm uma sala de AE, que é uma sala da qual ela está adaptada e preparada para receber o aluno individualmente, como se fosse uma aula de reforço. Cabe salientar que as escolas têm essa sala. Alguns diretores e alguns coordenadores estão super afins de conversar com os terapeutas e de nos receber na escola, porque a gente também faz esse papel de ir até a escola e de orientar. Mas não são todas as escolas que estão assim super abertas a isso. Tem diretor de escola que ainda se mostra muito fechado, né? Eu trabalhei numa instituição e a gente fazia muita visita escolar e tinha alguns professores que às vezes tentavam camuflar, os diretores queriam camuflar algumas coisas para a gente não ver qual era a real situação da criança. A criança estava indo para a escola para ficar o dia todo girando no gira-gira. Aonde ela estava sendo incluída? Ela não consegue aprender, tá? Mas será que ela não consegue sentar do lado do amigo? Será que ela não consegue emprestar um lápis para o amigo? Né? Continuar sentado dentro da sala? Então, são coisas que as terapias orientam a escola para que a escola possa fazer, né? Então, assim, é o que eu volto a falar. Existem professores excelentes, capacitados, que correm atrás, que buscam, mas também existe a sua parcela que, infelizmente, não abraça a causa, exatamente. Né? E não é só do autismo. Cabe salientar que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de tudo, né? De ter, não é só as barreiras arquitetônicas físicas, de ter rampa para o cadeirante andar, não é só isso, é tudo, né? É ter pessoas que olhem para as outras com mais empatia. E quando a gente acaba questionando isso, né, olhando por esse lado, vê que o buraco é muito mais fundo, né? Porque as empresas hoje não são preparadas, não tem uma acessibilidade. E não estou falando só para cadeirante, né? Sim. Os profissionais não estão preparados para serem inclusivos, né? Então, você colocar uma pessoa com deficiência num ambiente totalmente que não tem preparo dos profissionais, não tem acessibilidade, Sim. É muito mais fácil que se recuse, e é muito né, comum como se fosse a gente um problema. achar que a inclusão ela só está resumida
as barreiras arquitetônicas, né? Então eu tenho uma rampa, um banheiro adaptado, perfeito. Não é só isso. Não. É por isso que quando a gente começou aqui a conversa, eu falei para vocês que quando a gente conversa com os profissionais da clínica, o que eu espero é que eles acolham esses pais de verdade, para que esses pais se sintam amados, percebam que a gente está aqui com eles, perceba que a gente quer lutar pelos mesmos direitos que os dele, né? Eu não sei nem se cabe aqui falar, a gente recebeu uma mensagem na página da Apta, que a hora que eu vi a mensagem, eu falei, meu Deus, a mãe pede assim, alguém para conversar? Gente, quantas vezes essa mãe já deve ter ido atrás de alguém para conversar? E ela queria saber de um direito legal do filho dela. É um direito legal. Né? A gente já conversou com um advogado, esse advogado está orientando essa mãe. Mas assim, a mãe começa desse jeito, alguém para conversar? Quantas vezes essa mãe já deve ter mandado mensagem ou procurado um tipo de ajuda para receber um direito que é legal do filho dela? Diversas vezes. Então, assim, é legal o trabalho que a gente desenvolve, eu amo o que eu faço, eu tenho tido feedbacks maravilhosos, mas assim, não dá para só achar que é tudo mundo de fantasia. Tem, assim, a questão da inclusão, então, é muito complicado. Teve uma mãe que chegou para mim agora no final do ano, em dezembro. Ela falou, olha, eu trouxe ele para fazer música porque ele gosta de fazer música, mas eu desconfio que ele tem TDAH. Mas a psicóloga que estava passando era do convênio, saiu do convênio e fica nessa, né? Aí a mãe me relatou algumas coisas da escola. A mãe faz estágio na escola pública que a criança estuda e relatou algumas coisas que ela vê. Então, assim, direto estão gritando com essa criança, porque essa criança não consegue interagir com outras crianças. Ela chega, tem uma criança brincando, ela vem, ela pega esse brinquedo e ela, tem um comportamento diferente, né? Então, essa criança já está com mais de 3 anos. E a mãe ainda não conseguiu, não tem um laudo, né? Então, acho que orientação, informação, isso aqui que vocês estão fazendo é fantástico, é maravilhoso. Porque a Pri tem lá uma quantidade de pacientes que vêm já com laudos, com indicação, e aí mesmo assim ainda tem um trabalho árduo pela frente, né? E para mim, chega crianças que ainda não foram buscar diagnóstico, ainda não foram se informar. E os pais estão desconfiados, mas têm muito medo, estão ainda, né, naquela fase, nem chegaram no luto ainda, né? Não. Então, eles precisam de muita orientação para saber que esse ambiente escolar que hostiliza muitas vezes a criança, que deixa a criança pior, né? Que muitas vezes ela já está conseguindo interagir de alguma forma, ela regride. Esse não é um ambiente para a criança. O mínimo que essa mãe precisa é estar informada de qual ambiente ela precisa inserir essa criança. E como a Pri falou, a rede pública, né? A criança tem esse direito. E às vezes precisa pedir mesmo para trocar de escola. Não tem o que fazer. Sim. Né? Se aquele profissional que está lá responsável não conseguiu, não tem empatia, não conseguiu entender a necessidade dessa criança, esquece. Eu sinto até que não é preparado. Não é preparado. Porque às vezes é desconhecido. Principalmente, eu acho que a questão mesmo emocional desse profissional. Tem profissional que não consegue interagir. Lados, sabe? Sim. Eu penso muito assim, não existe políticas públicas suficientemente adequadas para tratar essa clientela. É verdade. E existe um profissional também que às vezes está esgotado. Né? Sobrecarregado. Está com 30, 40 crianças na sala e eu vou ter mais uma para dar conta e essa que eu vou ter que dar conta é uma situação muito difícil. Então, a gente precisa ver os dois lados, né? Sim, com certeza. Então, assim, não existe políticas públicas o suficiente e também existem profissionais que estão esgotados. Sim. Né? Falta preparo. Sim. E estrutura também. Sim, apoio. E assim, quando vocês falam que tem profissionais que abraçam a causa, eu vejo que eles não possuem, às vezes, estrutura, mas eles fazem o melhor com o que eles têm. Com o que eles têm. Exatamente. É isso mesmo. Essa parte que a Maeli falou agora é da mãe, né? A gente viu isso no vídeo dessa mãe que tinha uma criança idealizada
Eu não sei se vocês têm filhos, mas quando a gente fica grávido, a gente idealiza um mundo para eles. Não adianta você falar, ai, o que você quer, menino ou menino? Ah, eu quero que venha com saúde. A gente quer que venha com saúde, isso é óbvio, né? Mas a gente também quer que ele seja uma pessoa, que ele seja uma criança que se desenvolva. Internamente, a gente cria esse castelo de sonhos, né? E quando a gente vê uma criança com um laudo, a gente viu isso nas mães falando, né? Então, por isso a importância dessa tratativa com a família, né? De ser esse ombro que vai acolher mesmo. De ser esse ombro que vai escutar tudo que essa mãe tem para falar, esse pai tem para falar, e tentar de alguma forma mostrar. Vamos lá, que esse é o caminho. Né? São mães que tinham um filho idealizado e esse sonho não se concretizou, né? E é um luto, é uma frustração muito grande para eles, né? Então, por isso eu sempre falo, né, para os meninos e para o pessoal da APTA sobre a questão dos pais. A gente fala isso até para nossa recepcionista, né? O dia que você não estiver bem, tu vai no banheiro, tu passa uma maquiagem e volta aqui para atender a pessoa com um sorriso na cara. Porque esse pai tem muito ainda aqui dentro que está machucado, né? E às vezes qualquer olhar que a gente dá diferente, a gente pode piorar essa situação, né? Com o pai que está fragilizado, que está vivendo luto ainda, né? Sim, eu enxergo que vocês não vão resolver o problema, mas vocês deixam o fardo mais leve. Leve, com certeza. Olha, juro pra você que se a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza que o meu tijolinho no céu tá lá guardado. E vocês estão conseguindo. Estão fazendo isso. De verdade. Vamos ver o vídeo? Vamos? Bora. Vai, editor, coloca mais um vídeo pra gente aí. Mais um vídeo, a gente já tá chegando no final. Não existe uma receita para ensinar as crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Hoje, os especialistas em educação já sabem. Mesmo que duas pessoas apresentem o mesmo diagnóstico, elas podem reagir de maneira diferente a uma mesma proposta pedagógica. Então, por isso, o que funciona para um estudante com autismo pode não funcionar para o outro. Para ensinar, portanto, os professores eles não precisam ser especialistas no transtorno. O recomendado é que se procure conhecer todos os alunos de forma individual e se perceba como cada um aprende. Mais do que isso, né? Mais do que um conhecimento específico, a inclusão dessas crianças e adolescentes ela requer mudança no modo como a escola pensa e faz a educação. É muito do que a gente estava falando. Isso para criança atípica também, né? Por exemplo, o ano passado, no fim do ano, mas é que assim, o meu filho, a professora tinha uma queixa que ele não parava quieto na escola. Eu fui conversar com a professora. Ele terminou muito rápido a lição. Ele explica verbalmente, ele já pegou. Enquanto os outros amigos precisavam que a professora explicasse de novo, demonstrasse novamente, fosse até a mesa. Então a professora falou uma única vez, verbalmente, ele pegou, já fez. E aí o que ele quer? Terminei a lição. E aí deixei de ser mãe e falei para a professora, olha, eu acho que você vai esse tempo que ele fica ocioso e dar outras atividades para que ele fique sentado. Não caça palavras, qualquer coisa que faça com que ele fique sentado e que ele continue exercitando o cérebro dele, né? Não é um expert, mas é que ele pega as coisas muito rápido. Então, assim, são crianças típicas dentro de uma escola. Então, por que não nas crianças atípicas? Eu não entender como a criança funciona de fato e entender qual é o jeito que ela aprende melhor. Se é eu escrevendo na lousa ou se é eu vindo aqui do seu lado e te mostrando. São pequenas atitudes que podem fazer muita diferença no aprendizado da criança. Eu também trabalho com deficiente visual, então, assim, é óbvio que se o professor desenha na lousa, a criança com deficiência visual vai enxergar? Não. Então, esse professor não tinha que saber o braille, tinha que trabalhar na máquina braille com essa criança para que ela possa ler, porque ela não está possibilitada de aprender. Sim. Ela tem outro mecanismo de aprendizado. Então, é só coisas assim, algumas são grandes, né? Aprender o braille não é fácil, mas a mudança de postura do professor pode fazer diferença na vida dessa criança. Com certeza. Até mesmo no jeito de falar. Eu também já trabalhei com criança deficiente visual. E uma das coisas que a gente faz no nosso dia a dia é trocar a palavra escute pela palavra veja, olhe. É uma coisa simples, gente.
mas a gente precisa parar de falar. Então, veja, não, a criança não vai ver, né, nesse às caso. vezes nem ligam, porque eles já acostumaram, mas a gente às vezes sente um certo incômodo, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu falava assim, você assistiu no jornal ontem? Ele falava, assisti, mas eu sei que ele não assistiu, ele só ouviu. Ouviu, exatamente. Né? Então, assim, são pequenas atitudes que vão fazer com que essa pessoa seja aceita, seja acolhida, que ela se sinta bem, que ela possa, de alguma forma, melhorar. Né? E uma das coisas que a gente pode conduzir, por exemplo, nesse caso, é a explicação. Não só no caso da criança deficiente visual, mas, por exemplo, da criança que tem outro jeito de entender as coisas. É igual quando a gente estudou matemática, o professor, pelo menos os meus professores, ensinavam de 2 jeitos. Você fazia do jeito que você achasse mais fácil. Né? A gente precisa também ter esse jogo de explicar de um jeito diferente para ver se a criança vai entender, vai prestar atenção. E isso é na aula de música, é no dia a dia, é com os filhos em casa, porque as crianças são todas diferentes. Sim. Vai lá, Rafa. Mais uma pergunta 9. A 9 é a frase? Não. É a penúltima. Eu não preparei uma frase de efeito. Meu Deus do céu, viu? Ela tá ansiosa. Que nós já tivemos bastante informações, mas eu tô com uma dúvida, assim, uma curiosidade, na verdade. Quando que foi incluído, né, nas terapias a parte musical? Tem, assim, um começo? Isso é uma prática só no Brasil? Tem vários estudos? Tem alguma uma escola que iniciou isso? Olha, eu não sei todas essas informações, mas foi muito recente, faz pouco tempo, inclusive nos convênios, né? A parte de musicoterapia mesmo, que os convênios estão aceitando agora, né? É já. Então, eles nem estão ainda bem preparados, não tem ainda muitos profissionais, mas os estudos de como a música pode ajudar, inclusive fazendo parte, né, das outras terapias, desse conjunto multidisciplinar que a gente já falou, já faz algum tempo que eles estão estudando e comprovam a importância da música para ajudar as crianças. No Brasil faz pouco tempo, mas aqui, assim, a nossa realidade mesmo ainda é em processo, né? Você tem mais alguma coisa para falar? Os atendimentos por convênio, eles priorizam o profissional da saúde atendendo. Então, por exemplo, nós precisamos psicopedagogos. O professor, ele pode se especializar, ser um psicopedagogo, mas o convênio não aceita ele como profissional para ser pago pelo convênio, porque ele é um profissional da educação, ele é um professor, né? Então, para que ele possa, de fato, atender pela psicopedagogia, ele teria que ser psicólogo, porque o psicólogo é um profissional da saúde. Então, os convênios ainda eles estão nessa transição. Acho que é isso, né? Os convênios estão nessa transição de entender que profissionais de outras áreas também têm papel fundamental nessa equipe multidisciplinar, tá? Mas a maior parte dos pacientes que eu tenho na clínica, que são indicados pela psiquiatra, pela neurologista, a criança sai de dentro do consultório com as terapias que a criança precisa. Então, a gente tem aquelas que eu já falei para você, da terapia ocupacional, da psicologia, da fonoaudiologia, algumas com os métodos que eu tinha falado, né, que é o ABA e a integração sensorial, e agora tá vindo com a música e a dança. Então, tem alguns médicos já prescrevendo a dança. Gente, só um minuto. Quase saiu. Desculpa. Então, os médicos, eles estão começando a entender que tudo isso faz parte do desenvolvimento infantil. Se você pegar aquelas crianças pré, lá da creche, você vai ver que a vida delas é baseada em cima da música, né? Meu lanchinho, é tudo em cima da música. E os gestos, e a criança olha, imita e chega em casa e faz igual, né? E na creche ainda a gente tem as danças, então assim, eu acho que os médicos, eles estão tendo assim um olhar muito aberto e entendendo que a equipe, dentro dessa equipe, não necessariamente precisa só ter profissional da saúde. E é nesse momento que está entrando a música agora, né? Se você pegar a maioria dos encaminhamentos, a gente está assim, psicopedagogo, música, dança, então é muito legal.
É muito bacana Legal. vendo os médicos entendendo que a criança é um todo, que ela não dá para ser fragmentada, né? Pessoal, a gente tá chegando no fim desse nosso bate-papo. E eu gostaria de fazer um último pedido para vocês, de trazer... A gente sempre pede para um convidado trazer uma frase para nós. Eu sei que você estava bem ansiosa para falar sua frase. Pode pegar. E daí nós gostaríamos que vocês deixassem pro público que nos assiste uma frase e também, se puder explicar um pouco sobre a frase. E já também lembrando, pessoal, se inscrevam no nosso canal, procurem a Priscila, procurem a Maeli. A gente vai deixar o contato de ambas aqui, tanto da APTA, tanto do Instituto Hessel. E qual é a frase? Que eu tô agora ansioso para saber. Não é que era uma frase de muito efeito, não é isso. Mas é que assim, dentro de tudo que a gente conversou, e aí vendo o vídeo, eu acho que a minha frase que eu preciso passar para esses pais é assim: percebeu alguma diferença? Percebeu alguma coisa diferente no seu filho? Seja um comportamento, vocês viram a mãe falando, né? E não deixa de procurar o médico. Né? A gente teve um vídeo ali que me chamou muita atenção de uma mãe que procurou com 1 ano e 9 meses e o diagnóstico veio com 6 anos. Então, assim, e às vezes os pediatras, eles acabam falando, não comparam um filho com o outro. Né? Um tem um tempo, o outro tem o outro, mas assim, a estimulação precoce feita na primeira infância, ela é muito importante. A neuroplasticidade, né, do Que a cérebro, criança quanto antes melhor. Quanto antes melhor. O que eu melhor. quero deixar aqui para quem está assistindo a gente é assim: observem os seus filhos, observem as crianças, não deixa de escutar o que o professor está falando. O professor tem 30 para fazer pareamento, né? Então o professor ele tem um olhar clínico para aquela criança que está agindo diferente e busca ajuda, busca um médico, pediatra, um neurologista, um psiquiatra, vai atrás. Pode não psicólogo. ser nada, pode não ser nada. Mas e pode ser tudo. E nesse pode ser tudo, se a gente conseguir, de fato, fechar diagnóstico muito cedo, a gente consegue ter terapias adequadas para essas crianças. E aí a gente vai ter a aquisição de habilidades que talvez ela não aprenderia sozinha e a diminuição de comportamentos que não são adequados dentro da sociedade, como é o caso do menino da água. Né? Imagina você ter que ter água o tempo todo para ele se autorregular. Então, assim, não deixem de buscar ajuda. E a minha segunda frase é assim: eu estou à disposição para tirar dúvida, para conversar, né? A gente vai deixar o link da página, da APTA. Eu posso deixar também o meu contato. E, assim, no que eu puder ajudar, seja numa orientação, seja no ombro, cantando não vai rolar, mas assim, estou à disposição, de verdade. A APTA está de portas fechadas, como eu tinha falado, mas de coração aberto para receber quem precisar. E quem não precisar também, né? É isso. Bom, eu também queria falar um pouquinho, que é justamente emendando com o que a Priscila falou. Eu acho que é muito importante a gente buscar informação. Apesar de ter muita informação, a gente fica muito confuso às vezes, enquanto pais, né? Pesquisando na internet o que a gente encontra. Às vezes não bate exatamente, a gente já fica nervoso. Então, assim, também vou deixar o contato do estúdio, meu contato. Também estou disponível para ajudar. E acho que dentro das sugestões da Priscila, também procurem música. Lá no estúdio a gente trabalha a música com bebês a partir de 6 meses. Então a gente orienta esses pais já para os estímulos corretos, né? Percebemos alguma diferença, né? Percebemos alguma dificuldade? Já é mais um apoio para buscar um outro profissional, para buscar mais informações. Mas eu acho que é muito bacana. A música cai bem em tudo, né? A gente consegue trabalhar muitas habilidades estimulando desde cedo com a música. Então, nunca é demais. Mas percebendo alguma diferença e se precisarem também de um apoio, de uma sugestão, de uma ajuda, também estou disponível. Gente, muito obrigado. É muito enriquecedor, né? E realmente o assunto que vocês trouxeram para nós, ele agrega valor
tá com o propósito do nosso canal, do nosso podcast. Quero agradecer muito vocês pela participação, pelo conteúdo que foi gerado para todas as pessoas que estão assistindo. Quero agradecer muito o Rafa aqui que está com a gente. Já é a segunda vez. Espero que tenham mais vezes. E a gente vai botar você para tocar o ukulele depois e vai colocar o vídeo no final. Mas o Rafa é top. E, pessoal, quero agradecer de vocês novamente pelas visualizações. Entrem em contato tanto com a Priscila quanto com a Maeli. Curtam a página das duas, sigam elas, entrem em contato, curtam também nossa página. Não se esqueçam de ativar o sininho lá para cada... o nosso editor aqui tá me lembrando de uma coisa, mas deixa eu terminar aqui. Para cada vez que a gente soltar um vídeo novo, vocês estarem inteirados, terem sempre um conteúdo que agregue valor na vida de vocês. E também falar para vocês duas que a caneca... Vocês estragaram a surpresa, mas a caneca de vocês... A caneca de vocês... E eu não consegui segurar minha boca e falei que era, né? Antes de você terminar, eu quero agradecer a oportunidade, né? Acho que é enriquecedor para mim, enquanto profissional, acho que para a Maeli também. Muito. Enriquecedor para os nossos espaços, né? De verdade, nós somos muito bem acolhidas, estávamos nervosas, agora já estamos quase colocando o pé na mesa. Não vou colocar porque não vai rolar, né? Não tenho nem neuroplasticidade para isso, né? Nem coordenação. Mas assim, de verdade, muito obrigada por todo o apoio, por todo o carinho. Foi muito bom, de verdade. Eu queria também agradecer essa oportunidade. Eu acho que um desafio para nós, né? Falar, a gente gosta muito do que a gente faz, mas colocar em ordem e se dispor às perguntas, assim, a gente fica assim nervoso, fica ansioso. E assim, agora eu só tenho a agradecer essa oportunidade de compartilhar conhecimento, né? Então, como eu falei desde o começo, a gente busca informações, mas compartilhar ajuda muita gente. Então, pessoal, compartilhem muito com todos os vizinhos, com tudo, porque a gente vai estar ajudando. Aí fica o convite para todos vocês conhecerem lá a Apta, tá? Isso mesmo. Legal. Só não vou colocar na tirolesa. Legal. E o Estúdio Hessel também, e a gente está trabalhando junto lá, então tem um espaço, a gente está montando o espaço lá para trabalhar junto com a Apta, então a gente também vai estar por lá. Só nós, a gente tem que agradecer muito vocês que esse conteúdo mesmo é criado com muito carinho para vocês que assistem, então compartilhem muito, curtam o canal e muito obrigado a todos. E obrigada!